O Evangelho quis dar destaque em letras garrafais. E há algumas semanas eu estava pensando em tratar deste tema. Qualquer expressão que nós usemos para definir o Evangelho, ela é extremamente limitada. O Evangelho é o assunto central da Bíblia. Aliás, sem o Evangelho não há igreja. E é claro que há expressões de religiosidade, mas expressões de religiosidade não significam o Evangelho. Há pessoas que se utilizam da Bíblia, muitos que se utilizam da Bíblia. Há pessoas que se utilizam dos mandamentos de Deus na Bíblia. Há grupos religiosos. Há grupos religiosos que se utilizam até do nome de Jesus, mas sem o Evangelho. Não há igreja verdadeira sem o Evangelho. Não se pode conhecer a Deus sem o Evangelho. Não se pode agradá-lo sem o Evangelho, agradar a Deus. Ninguém vai para o céu sem o Evangelho. Ninguém obedece de verdade o que Deus ordena sem o Evangelho. Entre nós, especialmente nós que pregamos aqui no púlpito, nós sempre procuramos lembrar a todos, independentemente do assunto da Bíblia, que o Evangelho é o fundamento, é a base. Porque não é possível ser, por exemplo, um bom marido sem o Evangelho. Não é possível ser uma boa esposa sem o Evangelho. Não é possível sermos bons pais sem o Evangelho, bons filhos. Não é possível sermos aqueles que têm o seu negócio, a sua empresa, serem bons empregadores sem o Evangelho. Aqueles que trabalham para alguém que estão debaixo de uma autoridade, é impossível que sejam bons colaboradores, funcionários sem o Evangelho. Não é possível sermos bons cidadãos sem o Evangelho. Não adianta nada nós participarmos de uma reunião, a reunião da igreja, ajudar em ministérios, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Não adianta nada disso. Isso não tem qualquer valor sem o Evangelho. Sem o Evangelho, todo ser humano está morto espiritualmente, condenado eternamente. Sem o Evangelho, como Paulo escreve aos Efésios, todos estão sem Deus no mundo. Mas tem um monte de religião que defende, que crê, que professa a Deus, descrer em Deus. Como assim? Sem o Evangelho significa estar sem Deus no mundo. Sem o Evangelho, e aqui é fundamental, aliás, tudo que eu falei aqui é fundamental, porque está na palavra, mas sem o Evangelho não existe santificação. Existe religiosidade aparente, mas não existe santificação. Existe legalismo, hipocrisia.
mas não há santificação. Genuína santificação, ou crescer em santidade, só pode ser produzida pelo Evangelho. Enfim, sem o Evangelho não há vida. Sem o Evangelho não há esperança. Sem o Evangelho não há sentido para nada. É por isso que tudo que nós ensinamos como igreja deve ter o Evangelho como fundamento. Se não for, nem igreja é. Se o Evangelho não for o fundamento, nem igreja é. E é por isso que é bom que, por vezes, nós sempre anunciamos o Evangelho aqui, como eu disse, a despeito dos assuntos que nós precisamos tratar. Paulo nos ensina que nós devemos anunciar todo o conselho de Deus, mas todo o conselho, quando Paulo diz isso, todo o conselho de Deus deve ser anunciado tendo como base o Evangelho. E por isso que é bom que, ainda que nós proclamemos no meio de vários assuntos, é bom termos alguns estudos e mensagens que só tratem do Evangelho. E é isso que eu gostaria de caminhar com vocês sobre ou a respeito do Evangelho. Primeiro ponto, e eu queria ver com vocês 4 pontos para nós meditarmos, é: o Evangelho é a maior necessidade do homem. Gabriel trouxe aqui, gostei muito da reflexão, depois você me fala quem que... Achei sensacional a apresentação de Jesus, porque há muitos evangelhos por aí, anunciando um Jesus que não é o Jesus que veio para tratar com a nossa maior necessidade. Mas o Evangelho é a maior necessidade de qualquer ser humano. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar na história, algo que eu gosto muito de lembrar. E voltar um bom tempo atrás, há alguns milhares de anos. Eu gosto sempre de enfatizar que a bobagem de que bilhões ou milhões de anos, isso é uma falácia, e que nós recebemos como verdade, como se fosse científica, né? Não é. Mas há milhares de anos, Deus, o único Deus que existe, todos os demais são falsos. O único e verdadeiro Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da Bíblia, que é o único verdadeiro Deus, decidiu criar o universo. E ele fez isso não porque ele precisasse de qualquer coisa. Deus não tem necessidade, senão ele não seria Deus. Mas ele decidiu criar o universo. Antes só existia Deus, o Deus que é. E ele fez isso, ele decidiu criar, porque ele quis criar. Ele quis criar porque ele quis. Por sua vontade soberana. Vontade essa que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. E um dos textos que eu mais gosto de lembrar, Apocalipse é o primeiro texto, Apocalipse capítulo 4, verso 11, que em apenas um verso descreve por que Deus fez. E o que a humanidade deveria fazer à luz do que Deus fez. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder. Por quê, João? Porque todas as coisas tu criaste. Sim,
por causa da tua vontade. Esta é a razão. Por que ele criou? Porque ele quis. Por causa da tua vontade, tudo que existe veio a existir. Vieram a existir e foram criadas. Há um Criador. Quem declara isso aqui, se você for ler nos versos anteriores, são seres espirituais que estão numa outra realidade. Estes seres que também foram criados por Deus reconhecem isso. Eles reconhecem simplesmente que Deus criou todas as coisas por sua vontade, porque Ele quis. Na última aula que nós tivemos lá na escola, eu ensinei isso às crianças. Por que Deus criou? Eu fiquei muito contente porque as crianças respondiam, para a glória dele, para a glória dele. Não, mas sim, é para a glória dele, mas por que ele quis criar? Por que ele criou? Porque ele quis. Por sua vontade. Deus criou todo o universo de acordo com um de seus atributos. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus tem atributos que são características de sua pessoalidade. Deus, Ele é amor, Ele é graça, misericórdia, santo, justo, e Ele é amor, Ele é bom. Deus então criou tudo esse universo porque Ele quis, por sua vontade. E como Ele criou? Viu Deus tudo quanto fizera, que Ele criou porque Ele quis, para a sua glória. Tudo que Deus fez, e eis que Ele, Deus, viu que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia, literal. Deus criou tudo em 6 dias literais de 24 horas. Tudo isso que eu estou falando aqui, que a Bíblia é categórica, tem muitos evangélicos que discordam. Muitos que negam. O fato é que Ele criou tudo em 6 dias. Este é o relato imediato após a criação de todas as coisas. E Ele criou tudo muito bom. Por quê? Porque Ele é bom. Ele não pode criar algo que seja mal, moralmente falando. Ele não pode, é contra a natureza dEle. Ele criou tudo, e no relato nós vamos ver e interpretamos que quando Ele cria os céus e a realidade dos céus, lá também estão seres espirituais. Paulo escreve em Colossenses que Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. As invisíveis, ele se refere à realidade espiritual. Elas existem, ainda que nós não as vejamos. Tudo era muito bom. Algo que nenhum de nós tem a menor noção. Zero noção do que é estar em uma realidade onde tudo é muito bom. É difícil para nós compreendermos isso dentro de um quarto fechado onde só estou eu. Porque ali eu já tenho que conviver com o que é mal. Nós não conseguimos entender, mas Deus criou assim. Deixa eu deixar claro aqui, isso é oposto a uma das maiores mentiras da história, a teoria da evolução. Uma das maiores mentiras da história. Tudo estava em perfeita ordem, foi criado por Deus. O mundo refletia a glória de Deus, a sabedoria de Deus, o caráter de Deus. Às vezes tento
imaginar, pensar isso. Não cabe, porque nós nascemos pecadores, nascemos em um mundo maculado totalmente pelo pecado. Mas quando Deus criou, não era assim. Deus criou tudo muito bom, mas um dos seres criados, com alguns que Ele trouxe para perto, esse ser se rebela contra Deus. João, o apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte A do verso. João lembra desse ser. 1 João 3, 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aqui tem o ser espiritual, que agora é chamado de diabo. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Mas o ponto é, por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus implica na realidade espiritual dos seres espirituais que foram criados. O diabo foi criado bom, muito bom. Mas agora João escreve milênios depois e para dizer que desde o princípio, ou o que nós podemos compreender é que nós não sabemos, porque a Bíblia ela não detalha essa rebelião, ou logo após a criação, o diabo então se rebela contra Deus. E ele então, desde da sua rebelião, ele vive pecando. A Bíblia não diz, mas nós cremos que entre Gênesis 1:31, que foi o texto que eu li, que Deus criou tudo muito bom, e Gênesis 3:1, que é quando o diabo se manifesta ali por meio da serpente, nesse intervalo, que nós não sabemos quanto tempo é, ali houve então a rebelião do diabo. Infelizmente, essa rebelião, essa oposição ao Criador, não ficou só entre os seres espirituais. A Bíblia diz, nós entendemos que 1/3 dos seres espirituais se rebelaram contra Deus, seguindo o diabo. Mas a palavra fala também que lá em Gênesis 1:26, Deus havia dessa criação muito boa, Ele havia criado o ser mais especial de todos, o homem e a mulher. Seres espirituais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. E o especial não é intrínseco, ele é concedido. Quando Deus decide criar esse ser à sua imagem e semelhança, isso que o torna especial, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram criados para se relacionar com Deus. Eles tinham esse relacionamento, algo impensável para nós hoje. Eles conversavam com Deus. Deus, nós não sabemos, como a Bíblia não se propõe a explicar, mas o que nós entendemos a partir de Gênesis 3 é que no final do dia Deus estava ali e o relato diz que eles ouviram os passos de Deus. Nós podemos crer que ele de alguma forma se manifestava fisicamente. Alguns então vão entender, e eu creio que é perfeitamente possível, é que era a própria manifestação de Jesus ali. E eles então tinham esse relacionamento com ele, eles tinham tudo.
Na realidade perfeita não havia mal, não havia dor, não havia morte, não havia nada de ruim, nada, porque Deus não pode criar. Eles estavam nessa realidade no relacionamento com Deus. Deus havia criado, então, para que eles se relacionassem, para que eles cuidassem daquele jardim nesse planeta, para que eles, aquele casal, que ele povoasse a terra com seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, até chegar a nós hoje. Tudo corria muito bem. Mas lá em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, algo acontece. Gênesis 3, verso 1 ao verso 6, diz assim: mas a serpente aí é quem está por trás do ser, do animal, é o diabo. Mas a serpente, onde está isso? A Bíblia fala que ele é a antiga serpente, diabo, Satanás. Então, no Novo Testamento explica isso. Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Lembra, ele criou o homem e a mulher, colocou eles no ambiente. Deus havia colocado várias árvores naquele jardim e disse assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas tem uma que vocês não podem comer. Eu, seu Criador, seu Deus, estou ordenando, não façam isso, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles tinham tudo. Um único mandamento que Deus havia dado, que eles não deveriam desobedecer. E aí então, o diabo chega colocando dúvida. A mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Lembra, ele é o quê? Sagaz. Ele peca desde o princípio. Ele é astuto. Lembra do que nós cantamos quando Lutero compôs Castelo Forte? Nós não podemos ignorar os seus ardis. Ele é astuto. E ele chega com aquela lábia, falando para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Deus disse isso? Não. Deus disse, você pode comer de todas, menos de uma. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não poderiam, disse Deus: dele não comereis, está certo? Nem tocareis? Não, o texto não diz isso. Para que não morrais, isso está certo. E irmãos, isso é muito importante. O diabo, ele sempre usa, a mentira é o seu alvo, mas ele usa conceitos de verdade. Ele tem que enganar, então ele vai chegar, o alvo dele é nos enganar, mas ele vai trazer a verdade e alguns conceitos da verdade. E aí então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É claro, é mentira, Deus disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Isso é verdade. E como Deus sereis. Esse era o desejo, e é o desejo do homem até hoje. Conhecedores do bem e do mal. Então, é verdade que eles seriam conhecedores do bem e do mal, porque até então eles não conheciam o mal, porque eles foram criados o quê? Muito bom. Mas então, a partir do momento que eles desobedecem, e nós vamos ver o que acontece, eles passam a conhecer o mal. Experiencialmente. Agora eles experimentam o mal, o pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, não está considerando nada do que Deus disse. A árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora o homem também se rebelou contra Deus. Não é mais só o diabo e os seus minions, mas é o homem.
toda a raça humana. E a Bíblia chama essa rebelião de pecado. Ela tem um nome muito claro: pecado. Desobediência a Deus. E se tem algo que Deus odeia, é isso: pecado. Ah, mas Ele odeia. Ele tem ira contra o pecado. Pense em algo ruim que acontece hoje: doenças, dor, corrupção, catástrofes, violência, relacionamentos desfeitos em tudo quanto é nível, falsas religiões, tristeza, dor física, emocional, a morte. Nada disso existia quando Deus criou. Muito bom. Mas a partir do momento em que o homem desobedece a Deus, tudo isso entra. Toda espécie de males que existem entra por causa do pecado. Tudo isso atinge a todos nós, porque nós vamos ver Romanos capítulo 5, verso 12, porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 12, e essa é a descrição de Deus para mim, para você. Para o primeiro casal, Adão e Eva, para os filhos deles, os filhos dos filhos, até chegar em nós. E a afirmação, ela é claríssima. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão. É claro, isso, o homem é o homem, a raça, a mulher faz parte, obviamente. Por um homem que desobedeceu a Deus, entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Lembra, não coma, porque se você comer você vai morrer. A morte, nós vamos morrer fisicamente, mas nós morremos espiritualmente, nós nascemos mortos espiritualmente por causa do pecado. Assim também, a morte passou à humanidade, todos os homens, em todas as épocas. Por quê? Porque todos pecaram. Pecaram em Adão. Ah, não tem nada a ver com isso. Então para de pecar. Para. Decida agora que você não vai mais pecar. Mas, se você desobedecer um único ponto da lei, você é culpado de todos. Então, se você puder, com seu livre-arbítrio, decida não pecar. Por um homem, Adão, o primeiro criado, entrou o pecado. O pecado não fazia parte da criação original, mas entrou como um intruso pela desobediência de Adão. Intruso debaixo do governo soberano de Deus. Que lá não foi um acidente. Deus, não, e agora? Deus olhou, o que eu fui fazer? Não sabia desse... Não, tudo isso faz parte do governo soberano de Deus. Ele não é o autor do pecado, mas debaixo da sua vontade soberana, o pecado entrou. Nós podemos chamar isso de permissão, mas foi debaixo da sua vontade. Todos pecaram, todos morreremos. Mas como se não bastasse isso, toda sorte de sofrimentos que nós temos, todos os pecadores que não obedecem, a nossa mensagem ao Evangelho, além de sofrerem nessa realidade, de tudo quanto é forma, e todos nós aqui, em um nível ou outro, sofremos com algumas coisas que eu disse aqui, todo mundo aqui, não tem nenhum ser humano que não passe por isso. Como se não bastasse o sofrimento nessa realidade, deste lado da realidade espiritual, todos aqueles que não obedecem ao Evangelho, quando partirem nessa vida, aí sim sofrerão, o que nós não temos ideia, eternamente.
condenados por Deus, porque não obedeceram ao Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 e 9. Diz que um dia Cristo vai voltar, e quando ele voltar, como ele virá? Ele virá em chama de fogo, tomando vingança, é Jesus aqui, tá? Contra todos que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Misericórdia. Essa é a realidade do pecado na minha e na sua vida, e na vida de qualquer ser humano que já pisou sobre a face da terra. E nós não conseguimos escapar disso. Nada do que eu e vocês façamos pode mudar isso. Não há tentativa, o poder em nós para mudar essa realidade. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Da raiz dos nossos pés até o topo da cabeça. Essa é a nossa realidade, somos pecadores. Por isso a nossa maior necessidade é o Evangelho. Porque o Evangelho é a única forma que nós podemos ter o nosso pecado, a natureza de pecado com a qual nós nascemos, e os nossos inúmeros pecados. O Evangelho é a única forma que há para que nós possamos ter esta realidade transformada. E o que é o Evangelho? Eu já falei aqui que, tempos atrás, o Del conversando com um jovem amigo, e parece que ele está ouvindo da palavra, ele saiu daquele contexto neopentecostal, ele perguntou para aquele rapaz que estava envolvido numa igreja evangélica, e estava em ministério na igreja evangélica, e Del perguntou para ele, o que é o Evangelho? E ele não sabia responder. Não sabia responder o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores. Isso é o Evangelho. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, e essa é a realidade, e isso que nos deixa nos deixa indignados hoje. A igreja evangélica tem confissão positiva, tem teologia da prosperidade, tem coaching e tem uma infinidade de mentiras que não são o Evangelho, que negam o Evangelho, que negam a maior necessidade que nós temos, que como o Gabriel trouxe aqui, e a mensagem central do Evangelho é o Cordeiro de Deus que veio o quê? Da saúde, prosperidade financeira? Não, veio tratar da nossa realidade, pecadores. E Paulo vai dizer, e toda a Escritura vai dizer isso, Jesus vai dizer, primeira expressão de Jesus é o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E essa é a nossa realidade, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos inúmeros pecados. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que é central, Paulo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você pode ter todo o resto, não vai ter, por causa do pecado. Você nunca vai ter um equilíbrio emocional, você nunca vai ter a sua saúde perfeita, você vai sofrer com relacionamento, vai sofrer com pecados dos outros,
mas vamos admitir que tudo isso você pudesse. Não é impossível, nós sabemos. Mas se não tratar do pecado, nada disso vale. Paulo está sendo categórico. Jesus veio ao mundo com um objetivo: salvar pecadores. Mas Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, fez milagres, sim, fez. Qual o objetivo? Era esse? Não. Os sinais que ele fez era para mostrar que ele veio para salvar pecadores, que ele é o salvador de pecadores. E o que Jesus fez para salvar pecadores, Paulo? Sim, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Todos que estão nessa sala aqui são pecadores, e muito pecadores. Jesus veio para salvar pecadores. Todos os pecadores? Espera aí. Ele veio para salvar pecadores. O que Jesus fez? Como Jesus salva pecadores? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Paulo diz, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. O ponto central é esse: Jesus veio salvar pecadores. E aí ele diz como ele faz isso. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, como ele salva, ele morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscita dos mortos, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho não é as curas que Jesus pode fazer. O Evangelho é morte e ressurreição. É o que Jesus veio para fazer, para salvar pecadores. E não somente isso. Somente não, é muito grande isso. Mas todos aqueles que creem pela fé que Jesus morreu e ressuscitou por eles, também foram, pela mesma fé, crucificados com Cristo. É fato da palavra de Deus que Jesus morreu por pecadores, mas é tão fato quanto que todos aqueles que creem que Cristo morreu por eles, morreram com Cristo na cruz. Por que isso? Porque é pelo poder do Cristo ressurreto que há santificação. Entende? Não há santificação sem o Evangelho. A santificação é a vida do Cristo ressurreto naqueles que creram em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6. Obviamente, eu poderia citar vários textos que falam da morte de Cristo por nós, se você crê, e da morte dos cristãos com Cristo, se você crê. Romanos, eu já ia falar Gálatas 2:20, Romanos 6:6. Sabendo isso, lembra, Paulo disse: antes de tudo vos entreguei que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas agora ele traz uma verdade tão real quanto essa. Ele diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele quem? Com Jesus, o nosso velho homem. Quando Cristo morreu, eu estava lá. Você estava lá, se você crê. O nosso velho homem. Por que, Paulo? Para que o corpo do pecado seja destruído e nós não mais sirvamos ao pecado como nós vivíamos, escravos do pecado. Agora Cristo é a nossa vida. Então, por meio da vida de Cristo em nós, nós não mais servimos ao pecado como escravos. Isso é santificação. Santificação é a vida de Cristo nos cristãos. Para os que creem, Cristo é a nossa vida. Cristo é a minha vida. É claro que eu não estou falando de uma realidade, mas espera aí, nós não servimos mais ao pecado como escravos, então
eu não peco mais, eu não, significa que eu não sou derrotado por pecados, não. Mas significa que o poder do Evangelho de Cristo em nós nos pode dar vitória sobre os nossos pecados. E que nós, por causa do Evangelho, nós não mais somos escravos. Ainda que sejamos derrotados. Mas se nós somos derrotados, nós vamos diante dele, lembramos do sacrifício e recebemos o perdão. Para os que creem em Cristo é a sua vida. A vida de Cristo nos cristãos, por meio da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nos capacita a viver em uma nova vida. Uma vida de vitória sobre o pecado. Algo que não era possível sem o Evangelho. Esse Evangelho da Bíblia, e aqui é muito importante. O que não é importante, né, em relação à palavra? Esse é o Evangelho verdadeiro, porque há muitos falsos. Paulo diz, se alguém vier pregando um outro Evangelho, ou seja, há pessoas pregando outro Evangelho, e que é maldito, de acordo com Paulo. Esse Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Nós cantamos aqui. Graça de Deus. Um texto que fala disso de maneira clara, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. O único e verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Da graça significa que é de graça. E que ninguém faz nada para merecer, nem tem condição, nem quer. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos. Que graça, Paulo? A graça quando Deus enviou o seu Filho, ele sem pecado, diferentemente de nós, para morrer por amor. O que você fez para merecer que Cristo morresse? O que você fez para ganhar? Não, ele veio por amor e de graça, para morrer na cruz por você, se você crer, para fazê-lo morrer. Isso é graça. Graça para nós, porque para Deus custou o seu Filho. E é por isso que aqueles que rejeitam o Evangelho serão condenados por Deus, porque rejeitam o Filho dele. O tudo que ele deu para poder salvar pecadores. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Dos nossos pecados, da nossa natureza de pecado. Jesus veio salvar pecadores. Salvação, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Não porque você não tem que fazer, você nem quer fazer, nem pode fazer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é mediante a fé? Eu creio no que Cristo fez na cruz por mim. Isso é fé, é crer no que Cristo fez. Isso não vem de vós. A graça é óbvia, é de graça, e a fé também é de graça, ela é dada. É dom de Deus. Ninguém pode ser salvo por alguma coisa que faça ou deixe de fazer, para que ninguém se glorie. Não de obras para ninguém se gloriar. Ninguém ajuda na salvação realizada pelo Evangelho. Ninguém participa na salvação. Ninguém participa em sua regeneração. Ninguém ajuda, ninguém pode fazer, ninguém quer fazer, a não ser que Deus faça. Esse é o Evangelho único e verdadeiro. Não é graça mais obras, é só graça. Somente a graça. Maravilhosa graça. Mas quando que surgiu o Evangelho? Eu coloquei entre aspas, quando que foi criado o Evangelho? E aqui é um mistério, fascina, que me fascina. Ainda que eu não entenda, é fascinante, eu não entendo. Quando que ele foi criado? O Evangelho foi criado, tá? É uma linguagem humana para a gente tentar entender. Nós não entendemos, tá? Quando o Evangelho teve a sua origem,
Quando Cristo morre na cruz? Não. A concretização do Evangelho é quando Cristo morre e ressuscita. Mas quando surgiu essa ideia do Evangelho? Antes de Deus criar o universo, lembra que nós vimos lá? Antes de Deus criar tudo, o Evangelho já existia. Antes de Deus criar os seres espirituais, o universo, o homem, o Evangelho já existia. E aí então, essa é uma ideia, é uma verdade da Escritura que destrói a ideia. As primeiras religiões, os estudiosos deles eram politeístas. Mentira! As religiões politeístas vieram por causa do pecado. O judaísmo e o cristianismo vieram do politeísmo. O judaísmo, se nós entendermos como uma compreensão do Antigo Testamento, infelizmente errada, não veio do politeísmo. Mas a fé cristã é antes de existir tudo. O Evangelho é antes de existir tudo. Aonde está isso? Efésios, capítulo 1, versos 3 e 5. E tem vários textos, nós vamos ler alguns deles. Efésios, capítulo 1, versos 3 e 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Nós temos um Deus, o Deus verdadeiro é o Deus trino. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Que nos tem abençoado, ele está falando dos cristãos, aqueles que creram no Evangelho, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, o Pai nos escolheu, os cristãos, nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Isso não é para não ter erro nenhum, não é antes da queda. É antes de existir tudo, Deus escolheu os seus. Ele escolheu com um alvo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Deus em amor. Deus nos predestinou, então Ele nos salva, para nós termos vidas santas. É o poder de Cristo do Evangelho em nós que santifica. Ele não salva para manter do mesmo jeito. Ah, eu creio em Jesus, mas eu continuo vivendo do mesmo jeito. Não, você não creu no Evangelho. Ele nos predestinou para Ele, em amor, porque Ele nos amou com seu grande amor, que deu o seu Filho por graça, para nos adotar como filhos. Porque Jesus é o Filho eterno. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, só aqueles que creem no Evangelho. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade. Boa, agradável e perfeita, soberana. Então, Ele nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Antes de existir tudo. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. E claro, esses textos, eles têm verdades profundas, que nós não temos tempo de abordá-las aqui. Nós estamos focando na verdade de que o Evangelho é um projeto de Deus antes de existir tudo. Projeto é uma palavra humana, tá? São tentativas humanas de compreender essa realidade que é muito maior do que nós podemos compreender. Participa comigo dos sofrimentos, Paulo está instruindo o seu filho na fé, Timóteo, a favor do Evangelho. Segundo o poder de Deus que nos salvou. Então o Evangelho nos salva. Lembra? Do quê? Da nossa natureza de pecado e dos nossos pecados. E nos chamou com santa vocação. Ele nos salva da nossa natureza de pecado e dos nossos pecados, para que então agora produza em nós uma vida de crescimento em santidade. Não segundo as nossas obras, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém... Não segundo as obras, mas conforme a sua S maiúsculo, relativo a Deus,
a sua própria determinação e graça. Nós somos justificados em Cristo, somos santificados em Cristo. Verdade, a partir do que Cristo fez. Mas Paulo, quando que isso foi definido por Deus? Que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Fundação do mundo, antes dos tempos eternos, está falando da realidade quando só Deus existia. Deus estabeleceu o Evangelho antes de tudo. Há tempos atrás eu refleti sobre isso com vocês. A única coisa que nós sabemos que Deus fazia antes de existir tudo é que o Evangelho estava sendo elaborado, outra linguagem humana. Até eu já falei, é um Calvino, né? O que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? Perguntaram para o Calvino. Ele estava preparando o inferno para pessoas que fazem essa pergunta. Mas o que nós sabemos é que o Evangelho, é antes de Deus criar tudo. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse, capítulo 13, versos 8. João está falando de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Nos últimos dias, pouco antes de Cristo voltar, eles vão adorar um sistema religioso, inclusive, anticristão. E ele diz assim: todos os habitantes da terra, isso é na realidade nos últimos dias, dentro daqueles que creem na visão amilenista ou pré-milenista, não vamos entrar nos detalhes, mas todos os habitantes da terra adorarão a besta. A besta vai ser um líder, um líder aliado a um sistema maligno, religioso, político. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, quem que vai adorar a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é quando eu e vocês cremos no Evangelho? Não. O livro da vida do Cordeiro aponta para o que Cristo fez àqueles que creram no Evangelho. Quando foi escrito o livro? Que foi morto desde a fundação do mundo. João vai falar que esse livro, ele foi escrito antes da fundação do mundo. O ponto é que aqueles que não creram no Evangelho, ou que, uma outra forma, não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, adorarão, nos últimos tempos, adorarão a besta. Quando é que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. É claro que Jesus foi morto há 2000 anos. O homem, o Deus encarnado. Mas o que a palavra está dizendo é que esse plano de redenção, outra palavra limitada, já havia sido estabelecido por Deus antes de existir tudo. E o último texto que fala disso, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro está lembrando, vocês sabem que vocês não foram salvos por ouro. Deus não comprou vocês com ouro ou com prata. Nós estávamos escravos, nós precisávamos que alguém nos resgatasse da escravidão. Então Deus nos resgata, mas não foi com ouro nem prata, mas pelo precioso sangue. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue dele, poderoso, derramado por nós para nos purificar. Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí é o ponto. Quando que o sangue de Cristo foi conhecido? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. No fim dos tempos, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, nós estamos vivendo nesse período. O ponto é que esses textos e há outros mostram de forma clara, claríssima, que o Evangelho
é uma realidade antes de existir tudo, que se concretiza quando Cristo morre e ressuscita. Quando o Evangelho foi criado, mas qual é o fim do Evangelho? Qual é o objetivo do Evangelho? Qual é a razão do Evangelho? Um dia, todos os salvos pelo Evangelho, quando este mundo aqui for destruído, e ele vai ser, a Bíblia diz, todos os salvos pelo Evangelho estarão ou serão levados para uma nova realidade física. Nós não vamos ficar para sempre no céu como seres espirituais. Nós vamos estar com corpos físicos, nós cristãos, nos novos céus e na nova terra. Por quê? Por causa do Evangelho. Só por causa do Evangelho. Lá nessa realidade, nunca mais haverá qualquer tipo de sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versos 1 assim. Qual é o fim do Evangelho? O fim do Evangelho é restabelecer aquele relacionamento que havia no início. Quando nós, aqueles que creram no Evangelho, estarão nesse relacionamento pessoal com o Senhor. Nunca mais vai entrar o pecado, vai ser totalmente banido. Mas o fim do Evangelho é salvar pecadores para uma nova realidade. E é o que João descreve aí de maneira tão clara. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Hoje há uma Jerusalém, não há? Uma Jerusalém que foi construída e ordenada por Deus, inclusive, há milhares de anos. Mas lá não é mais a terra, lá não é mais o povo de Deus. Mas vai haver uma nova Jerusalém, em uma nova terra. Então ouvi grande voz vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não vai ter templo lá, nessa cidade. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. É a chancela de Deus, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Qual é o fim do Evangelho? Levar todos aqueles que creram em Cristo no Evangelho para estar para sempre com Deus. Numa realidade que nós ainda não conseguimos sequer imaginar, mas que é concreta. Lá os salvos pelo Evangelho terão corpos glorificados. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo na ressurreição será transformado, nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai sofrer, mais vai morrer. Com 1 zilhão de anos, ele vai estar novinho. Corpo glorificado. O que é isso? Não faço a menor ideia. Mas é o que a Bíblia diz, e não é metafórico, isso é verdade. Todos os cristãos estarão lá com corpos glorificados. O corpo, nós seremos como ele é, porque Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E é claro, Jesus estará lá. O nosso Salvador estará lá.
também com um corpo glorificado. Mas vai ter alguma coisa nele que nós jamais esqueceremos da razão de nós estarmos lá. As marcas da cruz estarão em suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Não foi assim que ele ressuscitou? Ele ressuscitou com o corpo glorificado. Lá ele vai ter marcas, as marcas do Evangelho. Para que nós que cremos no Evangelho, na eternidade, jamais nos esqueçamos da razão por que nós estaremos lá. Por causa do Evangelho. Qual é a aplicação? Você que está aqui, crê no Evangelho? Você tem certeza absoluta do que Cristo fez naquela cruz? Ele fez por você? Porque se você não tiver, você vai ser condenado por rejeitar o Evangelho. E aí talvez você se pergunte, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Então vá diante dele, Deus, revela o Evangelho para mim, e não deixe de pedir isso enquanto ele não revelar. Aqueles que rejeitam o Evangelho sequer vão pedir, vão continuar rejeitando até o fim, não querem o Evangelho, não querem abandonar suas vidas de pecado. Mas se você quer, eu quero isso aí para mim, vá diante dele. Deus, revela o Evangelho para mim. Eu quero crer e ter certeza do Evangelho. Se for autêntico, ele vai revelar. Porque esse clamor só pode vir dele. Que o Senhor revele o Evangelho para você. E para nós que cremos. Que nós jamais nos esqueçamos que qualquer coisa que nós façamos tem uma base. O Evangelho da graça do nosso Deus.